Em um mundo onde algumas pessoas são capazes de despertar habilidades por serem os únicos capazes de enfrentar os monstros, rapidamente ficaram conhecidos como heróis. Em uma batalha contra um monstro, a irmã do nosso protagonista foi atingida por um gás congelante, resultado de uma habilidade sobrenatural de um herói. E no final, o herói não demonstrou nenhum traço de culpa. Nesse mundo, a justiça só pode ser obtida pelos mais fortes, mas Yang, nosso protagonista, sabia que não foi apenas isso, e com seu poder de roubar a habilidade dos outros, ele vai atrás da verdade. Esta é a parte 4, se ainda não viu as partes anteriores, deixarei abaixo uma playlist para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Yang, após obter algumas memórias de Fake Box, descobriu uma sala secreta dentro de um container. Ao entrar, ele percebe que se trata de um local onde a Organização dos Santos realizava contrabando de pessoas. Ao testemunhar o que acontecia ali dentro, ele fica bastante irritado e declara que vai matar todos. Outros figurantes tentam atacá-lo, porém Yang usa seus poderes de plasma para eliminá-los facilmente, roubando suas habilidades no processo. O garoto que estava preso, a quem Yang ajudou, revela seu nome como Yanfeng e pergunta quem é ele. Yang responde que veio para resgatá-lo. Yanfeng, que já havia visto ele ferindo as crianças antes, questiona o que está acontecendo. Yang afirma que ele logo entenderá a situação e o solta, pedindo para aguardar um momento, pois ele precisa lidar com os capangas do lado de fora primeiro. Outros figurantes aparecem, mas Yang rapidamente os elimina sem piedade. Pouco tempo depois, dois heróis surgem. O herói chamado Playback inicia um ataque com sua habilidade. Yang sabia que essa habilidade musical conseguia afetar o sistema nervoso das pessoas, causando dor intensa. Felizmente, sua força mental é suficientemente poderosa para resistir, mas as crianças não aguentarão por muito tempo. Diante disso, Yang decide eliminar Playback primeiro. Ele simula ter sido afetado pela música, mas quando Playback se prepara para lançar outro ataque, Yang se esquiva e acerta um golpe nele. Playback pede ajuda ao seu colega, o herói chamado Spearman, que arremessa uma lança em direção a Yang. No entanto, mesmo sendo acertado, Yang não se abala e derrota Playback. Spearman não consegue acreditar, questionando se Fake Box realmente traiu a organização ao matar seus companheiros. Ele pergunta por que Fake Box fez isso. Yang responde que fez pelas crianças e pelo bem da justiça. Spearman começa a rir e pergunta quem Fake Box pensa que é, já que ele também fez várias coisas ruins. Ele fala que mesmo que Fake Box consiga derrotá-lo, não será capaz de sair vivo desse lugar. Ele revela que o sacerdote e outros santos estão a caminho do local. Yang ri e questiona se esse cara está correndo até a morte, afirmando que eliminará todos eles. Irritado, Spearman lança vários ataques contra Yang, mas nada adianta, já que Yang se defende e devolve as lanças, eliminando Spearman. Uma das crianças fala que Yang está machucado. Yang responde que para salvar eles, isso não é nada. E assim, ele liberta todas as crianças. Em seguida, Yanfeng aparece, expressando o desejo de não sentir mais impotência de ser fraco. Com isso, ele pede para se tornar tão forte quanto Yang e pergunta se Yang pode ensiná-lo. Yang concorda, mas ressalta que Yanfeng precisa jurar lealdade inabalável a ele primeiro, e questiona se Yanfeng é capaz disso. Yanfeng responde positivamente, comprometendo-se a se tornar o subordinado mais leal de Yang. Devido a isso, Yang concede uma habilidade a Yanfeng, uma orbe de habilidade que transforma seus braços em metal. Yang explica que isso permitirá a Yanfeng se proteger temporariamente. Após as crianças partirem, Yang menciona que precisa cuidar dos corpos, e assim rouba as habilidades de todos. Ele comenta que da última vez precisou se esforçar para adquirir duas orbes de habilidade, uma daquele sapo e a outra daquele cavalo. Mas agora ele coletou tantas orbes, percebendo que humanos e monstros são realmente diferentes. Com isso, ele decide evoluir uma de suas habilidades, aumentando sua sombra para ranquear, afirmando que agora deve ser fácil enfrentar o tal sacerdote. Sua habilidade atual lhe permite criar armas das sombras para atacar. Ao sair para o lado de fora, ele encontra uma mulher que pergunta quem é ele e para onde estava levando as crianças. Rapidamente, as crianças começam a chamá-la de Irmã Blanche, dizendo que esse cara as salvou. Por causa disso, a mulher pede desculpas. Yang a tranquiliza, dizendo que está tudo bem e pergunta se ela é a heroína de ranquear chamada Blanche da Espada Selada. Ela confirma, explicando que obteve informações sobre tráfico de seres humanos nessa área e correu até o local para salvá-los. No entanto, não esperava que alguém já tivesse chegado antes dela para resgatá-los. Logo em seguida, os inimigos aparecem e acaba capturando as crianças. O sacerdote ordena que os outros santos façam os intrusos conhecerem o poder sagrado, onde ele usa sua habilidade de regeneração de poder mágico, permitindo que os santos usem suas habilidades repetidamente sem se cansarem. O sacerdote então diz à Espada Selada que os santos são algo que ela não pode tocar, e com isso fala para ela desistir de uma vez, afirmando que poupará a vida dela.
E quanto ao traidor Fake Box, ele deve morrer imediatamente. A espada selada considera que se fossem apenas 3 usuários de habilidade de rank B, ela ainda conseguiria lidar com eles. No entanto, com o apoio de um usuário de rank A como aquele sacerdote, ela sabe que a situação ficou muito mais complicada. Ela fala que a associação de heróis está a caminho do local e os aconselha a parar de lutar, sugerindo que se rendam para evitar uma morte iminente. E devido a isso, o sacerdote ordena que os santos o derrotem logo, antes que a associação de heróis cheguem. Rapidamente, a espada selada libera seu poder, deixando Yang surpreso pela explosiva força que ela desencadeia. Ele comenta que é como esperado de uma heroína de rank A. Os membros dos santos tentam de tudo para detê-la, mas seus esforços são em vão, uma vez que ela possui uma força avassaladora. No entanto, um dos santos coloca uma das crianças na linha de fogo, usando-a como escudo. E o ataque acaba atingindo a criança, o que leva a espada selada a expressar seu desgosto pelo uso desprezível de uma criança dessa maneira. A integrante dos santos diz que a bondade da espada selada é também sua fraqueza. Ela fala que eles têm diversos reféns e questiona como a espada selada planeja lidar com essa situação. E nesse momento, um dos membros dos santos tenta atacar a espada selada pelas costas. Entretanto, é quando Yang decide entrar na luta, onde ele rapidamente acerta um dos membros dos santos, mas o sacerdote rapidamente cura o ferido. E o santo ri, afirmando que enquanto o sacerdote estiver presente, eles são imortais. Além disso, Yang percebe que o sacerdote também concedeu buff a todos eles. E devido a esse buff, todas as habilidades deles foram temporariamente elevadas ao rank A. A espada selada alerta que um dos membros dos santos estava gerando bastante energia. E com esse aumento de poder, a capacidade de destruição de seus feitiços superará o rank A. Yang compreende que esse aumento de escala de dano causará danos significativos às crianças. Com isso, ele precisa evitar que essa habilidade seja ativada, e portanto, instrui a espada selada a enfrentar os dois membros dos santos, enquanto ele cuidará dos outros. Ela pergunta se ele consegue lidar com a habilidade do mago e o que fará com as crianças, e Yang pede para ela confiar nele. Ela pensa que ele parece ser bastante misterioso, mas ainda assim confiável. E com essa garantia, ela decide abrir caminho para ele, liberando seu espírito de velocidade e avançando em direção aos membros dos santos. Porém, ela acaba ficando presa. Sem escolhas, ela libera seu selo do espírito metal, uma habilidade que ela aprendeu recentemente. Com isso, ela derrota os integrantes dos santos. Em seguida, o mago invoca um enorme dragão, porém, Yang destrói esse dragão facilmente com seu poder. Após isso, o mago agradece ao sacerdote por usar sua habilidade de proteção para salvá-lo, mas o sacerdote o chama de inútil, afirmando que originalmente poderiam ter derrotado facilmente a espada selada, mas acabaram sendo derrotados pelo homem misterioso. E com isso, ele perdeu 2 membros de rank B. O mago comenta que embora o Lorde Sacerdote tenha perdido alguns bens, ele não precisa se preocupar muito, pois está vivo. Com isso, ele acredita que a organização definitivamente vai se recuperar. O sacerdote concorda, afirmando que enquanto ele estiver vivo, a posição dos santos em Shanzhou nunca mudará. Ele também nota que aquele indivíduo é capaz de parar uma habilidade de rank A. Com isso, ele o considera mais forte do que imaginava e decide recuar por enquanto. Yang percebe que eles estão fugindo, mas decide poupá-los dessa vez. Após isso, ele rouba as habilidades dos santos que a espada selada derrotou. Então, ele decide desmontar essas 2 habilidades. E juntamente com as orbes de habilidades que havia obtido anteriormente, ele pode melhorar outra habilidade para o rank A, aprimorando sua habilidade mental para esse nível, que agora é capaz de fortalecer seus 6 sentidos e também lhe permite lançar um ataque de espírito metal que causa dano mental aos inimigos. Pouco tempo depois, a espada selada recobra a consciência, e ao ver a destruição ao seu redor, ela pergunta sobre o nível de habilidade de Yang, para ele ser capaz de deter uma explosão em grande escala como essa. Yang apenas responde que é da organização Juiz. Ela comenta que nunca tinha ouvido falar dessa organização de heróis, e pergunta onde as crianças estão. Yang responde que estão atrás dela. Ela fica feliz e agradece a ele, dizendo que tudo isso foi graças a ele. Uma das crianças relata que a sombra que ele secretamente controlou cortou os espinhos e o colocou no chão. E antes da explosão, ele usou as sombras para criar uma barreira e proteger a todos. No entanto, no momento em que ela vai agradecê-lo, ele já havia ido embora. Pouco tempo depois, a Associação de Heróis chega afirmando que tomarão controle dessa área. Alguns repórteres também chegam. Xiao Shui comenta que é sua primeira entrevista ao vivo como repórter e pergunta quem deveria entrevistar primeiro. O homem sugere entrevistar a espada selada. Com isso, ela se apresenta como repórter da Associação de Heróis e solicita uma entrevista com ela. A espada selada confirma, se identificando como Blanche, uma heroína de rank A da Associação de Heróis. Quando a entrevista começa, a repórter menciona que a Associação de Heróis recebeu a notificação e correu para Shanzhou. Ela observa que a situação está caótica e pede à espada selada que explique o que aconteceu. A espada selada se desculpa por ter causado preocupações e explica que veio para salvar as crianças que estavam prestes a serem vítimas de tráfico ilegal pela Organização dos Santos. A repórter ressalta que eles estão atuando ilegalmente na área de Shanzhou e espera que o governo possa investigar o caso.
A espada selada contesta isso, afirmando que não vai acontecer, pois essas atividades ilegais estão ocorrendo há muito tempo, e ela se esforçou bastante para finalmente obter informações necessárias para resgatar as crianças. As pessoas que estavam assistindo começam a comentar que isso é lamentável e que a Associação de Heróis precisa punir os santos. A espada selada comenta que se tivesse enfrentado o sacerdote e seus subordinados sozinha, não teria sido capaz de salvar as crianças. Felizmente, uma pessoa misteriosa apareceu e a ajudou. A repórter pergunta quem seria essa pessoa. Ela responde que não sabe, mas a habilidade de combate dele está acima da dela, onde ele usou uma habilidade para anular o efeito de buff, que é uma habilidade de ranquear. Ela aponta para um enorme buraco que estava queimando, explicando que foi ele quem causou aquilo. Ela descreve que ele usava uma máscara estranha com padrão de cobra e que disse ser da organização Juiz, e seu nome é Snake. A repórter pergunta onde essa pessoa está. A espada selada responde que o sacerdote fugiu, então ele foi atrás dele. Em outro lugar, o sacerdote comenta que já usou suas habilidades restantes no mago. Ele questiona se a magia do mago com atributo de areia será capaz de lidar com essa pessoa. O mago explica que enche o ambiente com sua habilidade, o que significa que mesmo se ele usar o plasma em seus ataques, não será efetivo. O sacerdote sugere entrar em um carro e irem para um local descansar primeiro. No entanto, o que eles não esperavam é que Yang já estava no local e ouviu toda a conversa. Ele percebe que estão tentando escapar, mas afirma que aquele lugar será onde eles vão encontrar a morte. Porém, nesse momento o celular de Yang toca e eles ouvem o som e se dirigem na direção dele. Yang fica irritado, questionando por que Xiaoshui está ligando para ele a essa hora. Sem escolhas, ele usa sua habilidade de transformação para mudar sua aparência e tentar enganá-los. O mago fala que é apenas um civil, mas mesmo assim o sacerdote alerta a ficarem alertas e observarem primeiro. E para a surpresa de Yang, ele acaba descobrindo que Xiaoshui também está em Shanzhou. Yang pergunta por que ela veio, e ela responde que só queria contar que conseguiu um trabalho incrível e especial. Yang questiona que tipo de trabalho é esse, e ela revela que se tornou uma repórter estagiária da Associação de Heróis. E ela já tinha entrevistado a Espada Selada e estava a caminho para entrevistar o misterioso homem chamado Snake. Yang considera que com a ajuda da Associação de Heróis, Xiaoshui o encontrará facilmente. Yang elogia o novo trabalho dela e para celebrar o momento menciona que preparará um presente para ela. Ela fica feliz e diz que estará esperando. O mago comenta que ele estava apenas conversando com sua namorada se num civil comum. Porém, assim que Yang entra na escuridão, o sacerdote percebe que eles acabaram caindo em sua armadilha, onde Yang rapidamente os ataca. O mago conjura uma magia para tentar deter Yang, destruindo um dos clones dele. O sacerdote observa que eles precisavam de uma criatura ágil do tipo terra para eliminá-lo. O mago afirma que cada uma dessas criaturas é capaz de enfrentar um herói de ranquear sozinho, enfatizando que não darão a ele chance de reagir. No entanto, logo em seguida, Yang demonstra seu verdadeiro poder, eliminando todas as criaturas facilmente e acerta nos dois oponentes. O sacerdote fala que isso é impossível, questionando se Yang não é um usuário do tipo raio. Yang responde perguntando quem disse que ele só consegue usar habilidades de raio. O mago questiona se ele é um usuário de habilidades duplas. Devido a tudo isso, o sacerdote propõe um acordo, pedindo para ser poupado e prometendo retribuir o favor. Yang ordena que ele feche a boca, enfatizando que as pessoas estão vivas não apenas por benefícios, mas muitas vezes em prol da justiça. E no momento que Yang estava prestes a eliminá-lo, o sacerdote consome várias pílulas azuis, onde ele diz que foi forçado a fazer isso, revelando que não é apenas um curadeiro e buff, dizendo que tinha sua última carta na manga, a lança do julgamento. Yang fica surpreso e pensa que essa lança se parece com a espada de Blanche. Em seguida, o sacerdote lança um poderoso ataque em Yang. Ele consegue desviar, porém percebe que as lanças continuam a segui-lo, sendo atingido por elas. O sacerdote fala para ele continuar correndo e pulando, afirmando que no final ele será morto pelas suas mãos. Yang sabia que um pequeno dano do poder destrutivo das lanças poderia cortar seus membros instantaneamente. E para piorar, as luzes cobrem todo o teto, permitindo que as coisas detectem sua localização rapidamente. Mas Yang desafia o sacerdote a ver quem é mais rápido. O sacerdote ri, perguntando se existe algo mais veloz que a luz. Yang então usa sua habilidade para aguçar todos seus sentidos, permitindo se teleportar instantaneamente com suas sombras. E devido a isso, as lanças acabam acertando o sacerdote. O sacerdote não consegue acreditar e pergunta se Yang é um usuário de 3 habilidades. O sacerdote tenta se curar, mas Yang o adverte para não fazer isso ou morrerá. Após isso, Yang rouba a habilidade dele, uma habilidade de rank A capaz de curar e dar buffs a pessoas de rank B ou usuários de habilidades inferiores. Ao absorver essa habilidade, Yang se cura e comenta que não esperava que o sacerdote também tivesse essas pílulas azuis, onde devido a isso ele quase morreu. Yang também pega a habilidade do mago, que pode controlar o elemento da terra. Pouco tempo depois, a Associação de Heróis chega anunciando que essa área está sob o controle deles.
Yang usa sua habilidade de transformação e fala que a limpeza dessa bagunça vai deixar com eles. Xiao Shui, a repórter, observa que o local também está completamente destruído, notando que houve uma luta intensa ali. Em seguida, ela vê o líder da organização dos Santos de Shanzhou, que estava morto. E não só ele, mas também seu subordinado estava morto. Xiao Shui não consegue lidar com toda essa situação, mas para sua surpresa, depara-se com Yang. Ele explica que estava por perto quando ela ligou e viu a associação de heróis causando uma grande comoção, então soube que ele havia chegado. Ela fica bastante feliz ao vê-lo. Após esses eventos, Yang conseguiu coletar todas as habilidades elementais e acredita que a terceira pessoa misteriosa da organização Juiz está prestes a aparecer. Ele decide chamar essa pessoa de Dragon. No hospital central de Shanzhou, Ye-Fen comenta que não vê o mestre há muito tempo, mas logo em seguida, para sua surpresa, Yang aparece. Yang menciona sobre a irmã de Ye-Fen. Ele responde que já sabe que ela está morta, mas ainda assim quer levá-la de volta para a casa deles e não desejava deixá-la naquele lugar. Yang revela que ainda consegue sentir que ela está viva, embora em um estado muito fraco. Ye-Fen fica surpreso e depois de Yang usar sua habilidade de cura, a irmã dele acorda, o deixando muito feliz. Yang também cura o corpo de Ye-Fen. Ele comenta que mais tarde eles sairão daquele lugar em segredo. Yang instrui Ye-Fen a não deixar ninguém descobrir que ele foi curado tão rapidamente. Yang também pede para ele o chamar apenas de líder, e menciona que o dinheiro que ele lhe dará é algo que a organização gostaria de entregar a eles. Yang explica que isso é para permitir que a irmã dele tenha uma vida comum. Além disso, ele tem um pedido para Ye-Fen, que seria para ele entrar na Universidade de Heróis de Yanjing. Ye-Fen percebe que isso significa que ele precisará adquirir uma habilidade poderosa, mas Yang diz que Ye-Fen não precisa se preocupar com isso, pois ele lhe dará uma orbe chamada Forja. Ele explica que Ye-Fen pode usar essa orbe junto com sua outra habilidade e acredita que isso deve ser o suficiente para que ele entre na universidade, onde a habilidade de Forja de Rank C pode reforçar força e agilidade com um limite de até 10 vezes. Ye-Fen agradece ao líder, dizendo que não irá decepcioná-lo. Yang o aconselha a viver bem e diz que não precisa procurá-lo pessoalmente, pois ele entrará em contato regularmente. Após isso, Yang usa sua habilidade de transformação e decide partir. Mas para sua surpresa, ele encontra Xiao Shui. Ela pergunta onde ele estava, pois estavam procurando por muito tempo. Yang explica que estava no hospital cuidando das crianças. Ela fica um pouco feliz e comenta que as crianças finalmente estão seguras, e que a associação está responsável por entrar em contato com as famílias delas. Yang pergunta o que acontecerá com aqueles que não têm lugar para voltar. E ela responde que eles serão adotados pelo orfanato e viverão lá. Yang menciona que a família do orfanato é grande e espera que eles cresçam saudáveis. E antes de terminar de falar, ela acaba o beijando. Ela agradece a ele por todo o esforço nos últimos dias. Após isso, o homem a chama para uma reunião. Ela diz que ainda precisa cuidar de algumas coisas e propõe que eles se encontrem novamente em alguns dias, chamando Yang de seu futuro namorado. Após esses eventos, Yang volta para sua cidade e vai diretamente para o hospital de sua irmã. Ele espera que a cura santa seja efetiva nela, mas após usá-la, não há reação. No entanto, ele percebe um leve movimento, mas ele não entende por que ela não estava acordando. Ele se questiona se a cura falhou, mas para sua surpresa, algo começa a sair do corpo dela. Yang percebe que essas luzes azuis estão se espalhando rapidamente e ficando mais intensas. Ele suspeita que estão utilizando a força espiritual e mental dela como alimento. Ele também reconhece que com sua habilidade de coração de luz não será capaz de dissipar essas luzes azuis. Ele sabia que não poderia deixar que elas cresçam, pois se isso acontecer, sua irmã nunca será capaz de acordar. Yang percebe que não pode mais hesitar e precisa agir rapidamente, onde se ele realmente deseja resolver o problema dela, terá que encontrar aquele homem que deu a pílula azul para o herói e seus pais. Mas antes disso, ele precisa aumentar suas habilidades de combate. E para isso, decide fazer um upgrade em 3 de suas habilidades, onde utilizando 2 habilidades de Rank C, ele tenta melhorar seu controle de metal para Rank S. E com muito esforço, finalmente alcança uma habilidade de Rank S, que lhe permite controlar até 10.000 metais ao redor e carregar até 100 toneladas. Ele sente uma grande felicidade com essa habilidade e está ansioso para encontrar aquele homem. E usando sua habilidade de disfarce, Yang encontra o homem da pílula novamente. Pouco tempo depois, o homem fala que faz tempo que não via. Ele pergunta se seus pais têm novas informações. Yang responde afirmativamente e pergunta se o homem tem dinheiro suficiente para adquiri-las. O homem diz que se as informações forem verdadeiras, o preço será de pelo menos 2 dígitos. Yang menciona que alguns dias atrás, a organização santa foi destruída em Shanzhou e questiona se o homem ouviu falar disso. O homem confirma e comenta que a Associação de Heróis disse que foi a espada selada quem realizou o feito, mas Yang acrescenta que a espada selada forneceu uma informação crucial, onde outra pessoa chamada Snake também ajudou. O homem fala que também sabe sobre isso e menciona que esse Snake é de uma organização chamada Juiz. Yang também revela que na verdade esse Snake também é um usuário de habilidades duplas. O homem sugere que a organização dele talvez esteja utilizando esse usuário de habilidades duplas como seus membros. Yang enfatiza que usuários de habilidades duplas são extremamente raros.
Em seguida, ele questiona se o homem já viu um frasco com habilidade de medicina. O homem não entende e pergunta o que seria isso. Yang responde que depois que bebê-lo é possível obter uma habilidade, e aqueles sem habilidades podem se tornar usuários também. O homem fica irritado, alegando que isso é uma mentira, e pede provas de que isso é real. Yang então decide beber o conteúdo do frasco para demonstrar. E em seguida, ele utiliza uma habilidade de fogo. O homem não consegue acreditar e pergunta se seus pais sabem quais materiais são usados para fazer essa poção de medicina capaz de conceder habilidades aos outros. Yang responde que não sabe ao certo, apenas compartilhou o que sabia. E então pergunta sobre a recompensa pela informação. O homem comenta que não foi um negócio ruim e decide dar a ele 15 pílulas azuis como recompensa. No entanto, antes de partir, Yang tem uma última pergunta. Ele menciona que recentemente percebeu que seu corpo estava emitindo luzes azuis e pergunta se isso é um efeito colateral da pílula azul. Ele quer saber o que acontecerá com ele. O homem responde que isso é apenas um efeito colateral normal e aconselha seus pais a não se preocupar. E expressa o desejo de se encontrar com seus pais novamente no futuro. Após o homem se retirar, Yang desfaz sua transformação e considera que mesmo que a energia mental se espalhe, ela será consumida. No entanto, o homem afirmou que isso é apenas um efeito colateral normal. Yang questiona qual é o verdadeiro plano por trás disso. Em seguida, Yang se dirige a seus pais e o adverte para parar de usar tantas pílulas. Ele sabe que seus pais se fazem isso por causa da sua filha, mas no final as coisas vão ficar ainda mais piores. Com isso, ele ressalta que a oportunidade de mudar está nas suas mãos. Em outro lugar, Liu vai até o escritório do seu pai, mas não o encontra lá. No entanto, para sua surpresa, ele encontra um papel que indica que seu pai estava pesquisando sobre os planos das cavidades brancas. Liu fica bastante animado ao perceber que essa poderia ser uma das melhores chances para ele se tornar um herói de destaque no mundo. Alguns dias depois, enquanto Yang estava em um escritório, surge um alerta sobre a invasão de monstros de nível A, sendo um desastre de grande proporção. Com isso, é instruído aos civis a irem para os abrigos e pede aos heróis de rank B ou superior a se dirigirem para a rodovia MiG para fornecer reforços. Yang percebe que esse local é próximo ao condomínio onde ele dividiu o apartamento com as meninas. Com isso, rapidamente ele liga para Shan Shui e pergunta onde ele está agora. Ela informa que está no condomínio e há um monstro por lá. No entanto, a ligação cai antes que ela possa dar mais detalhes. Yang decide ir rapidamente ao local onde estava o monstro. Ao encontrá-lo, ele compreende que um monstro de rank A requer pelo menos 3 ou mais heróis de rank A para ser derrotado. No entanto, no momento só há 2 heroínas presentes, uma de nível B e outra de nível C, onde o monstro ataca as heroínas, e a de nível B questiona por que a outra heroína está ali, afirmando que heróis de nível C não são páreos para aquela criatura. A heroína de nível C responde que estava por perto e viu que ela estava sozinha, então decidiu ajudar. Em seguida, Shan Shui e outra garota caem de um prédio em que o monstro atingiu. Por sorte, uma das heroínas consegue salvar uma delas, e Yang resgata Shan Shui. Após isso, ele utiliza sua habilidade de cura nela. Ao acordar, ela pergunta se ele é o tal cara que às vezes age de forma mal e às vezes de forma boa. Ela questiona se foi ele quem a salvou. Yang responde que estava apenas passando por ali. Ele sabia que não poderia revelar sua identidade agora, pois isso poderia acarretar problemas futuros para ela. Com isso, ele aconselha a descansar e procurar um lugar seguro. Shan Shui acha estranho, pois mesmo sendo a primeira vez que o vê, sente uma sensação familiar. Em seguida, Yang usa sua habilidade de clonagem e transfere 2 habilidades para o seu clone, Coração de Luz e Rainha de Gelo. Ele instrui ao clone a se especializar em ambas as habilidades de suporte e assumir uma forma feminina. Com isso, ele transforma seu clone em uma mulher, e a nomeia como Coelha, sendo a terceira membro da organização Juiz. Ele a instrui a resgatar as pessoas em perigo e impedir que o caos de mortes e feridos não aumentem. O clone concorda e parte para a ação. Yang percebe que agora só resta lidar com o monstro. Em seguida, a melhor heroína de rank A aparece. Yang nota que já tem heróis presentes para enfrentar a situação, então decide observar por enquanto e avaliar o poder da criatura antes de tomar uma decisão. A heroína comenta que se trata de um rato consideravelmente grande, sugerindo que ele deve ter uma resistência alta. Com isso, ela fica ainda mais animada para enfrentá-lo, afirmando que ele será um bom alvo para seus golpes até que esteja satisfeita. Logo após isso, o monstro lança outro ataque, e ela decide encará-lo diretamente para avaliar sua capacidade de enfrentar o desafio. A repórter fica surpresa mencionando que a lutadora poderia ter facilmente desviado do ataque do monstro, mas optou por encará-lo de frente. O monstro fica satisfeito por tê-la acertado. No entanto, ela imediatamente revida desferindo um poderoso soco no monstro e então lança uma série de ataques. A heroína de rank B comenta que essa garota é maluca, indicando que a destruição que ela causa é comparável à causada pelo monstro. E isso resulta em vários destroços sendo lançados, e a Coelho consegue salvar um dos civis. O civil pergunta qual organização ela pertence, já que nunca tinha visto ela antes. Ela responde que seu nome é Coelho e faz parte da organização Juiz. Em seguida, ela avista a colega de quarto de Yang juntamente com outra heroína. Uma mulher menciona que elas caíram do céu e estavam gravemente feridas. Com isso, a Coelho utiliza sua habilidade de cura para curar completamente os ferimentos delas, o que surpreende a todos.
Pouco tempo depois, o monstro emite um grito ensurdecedor. A heroína observa que esse som é diferente do anterior. A lutadora especula se o monstro está entrando no modo Berserker. Yang também percebe que isso é um problema, pois o monstro estava absorvendo as almas ao redor. A repórter comenta que as feridas do monstro estão se curando rapidamente e questiona se a lutadora tem alguma chance contra ele. Ela também pergunta sobre o paradeiro dos reforços. A lutadora aconselha a outra heroína a se retirar, pois sente que o monstro está prestes a entrar em modo Berserk. Mas mesmo assim, ela decide enfrentar o monstro. Seu ataque, entretanto, não surte efeito e logo em seguida ela é atingida pelo monstro. A outra heroína de rank B intervém para ajudá-la. A lutadora questiona por que ela ainda está no local. A heroína de rank B responde que seu dever como usuária de habilidades é proteger as pessoas e que não pode simplesmente fugir quando um monstro causando destruição. E no momento em que o monstro estava prestes a atacá-las, Yang decide entrar na luta junto com a coelha. As outras heroínas perguntam o que ele pretende fazer. E rapidamente Yang parte para o ataque. A lutadora comenta que o monstro possui uma habilidade de devorar almas para se curar, o que torna a luta mais desafiadora. Ela destaca que a parte mais difícil é selar essa habilidade de regeneração. Yang lança o monstro para o alto e usando sua habilidade de controle de metal, desfere outro golpe. Em seguida, ele pede para Coelho impedir o monstro de abrir a boca. E assim, a Coelho usa sua habilidade para congelar o monstro. No entanto, o monstro ainda consegue absorver energia. Com isso, Yang decide levantar o monstro a uma grande altura, evitando que ele possa absorver almas. Depois disso, Yang rouba sua habilidade, uma habilidade de ranquear. Ele percebe que o devorar de almas é diferente do coração de luz, já que a energia de recuperação devorada é absorvida pela energia do espírito mental dos outros, algo mais similar a uma habilidade de cura. Após esses eventos, a repórter pede para entrevistá-lo. Enquanto a lutadora comenta que a pressão que ela emana parece ser bem mais intensa do que a do rato. Ela especula que Yang deve ser um usuário de habilidade de rank S. Em seguida, a coelha utiliza sua habilidade de cura nas heroínas. Elas ficam curiosas sobre quem é essa pessoa com a rara habilidade de cura. Ela responde que seu nome é Coelho e faz parte da organização Juiz. Todos que estavam assistindo ficam surpresos com o poder demonstrado por esses dois. A lutadora pergunta se a organização Juiz é uma nova agência de heróis, já que ela nunca tinha ouvido falar deles antes. Com isso, ela agradece a organização deles por ajudar a resolver essa situação de desastre. Após isso, Yang e a Coelho se retiram. Yang comenta que Lin estava procurando entrar em contato com ele e estava curioso para saber quais informações ele trazia. Em seguida, a Coelho menciona que seu tempo se esgotou. Yang fica um pouco surpreso pelo fato do seu clone ter acabado tão rapidamente. E com o desaparecimento do clone, as habilidades que Yang havia compartilhado com ele retornam diretamente para o seu corpo principal. Ele acha isso muito conveniente e imagina usar seus clones para realizar missões em seu lugar no futuro. E além disso, até as memórias do clone são transferidas para ele. Yang decide não criar mais clones com transformações femininas, pois muitos homens ficavam olhando para ele. Além disso, considera que criar um clone feminino apenas para interagir com mulheres é perda de tempo. Pouco tempo depois, Yang se encontra com Lin, que lhe entrega um papel. E ele acaba descobrindo que a organização de heróis planeja abrir uma cavidade branca na cidade de Lugang. Ele pensava que isso levaria mais tempo para acontecer. Lin informa que ouviu falar que o mundo dos monstros possui itens especiais e alguns equipamentos que podem aumentar o rank das habilidades. Diante disso, Yang diz que essa informação possui grande valor e que Lin acumulou crédito suficiente para trocar por uma poção de habilidade de rank C. Assim, Yang melhora a habilidade de lobisomem dele para rank C. Lee comenta que sente como se sua visão e seus sentidos tivessem se tornado muito mais fortes. Yang acrescenta que se Lee continuar assim, pode acabar se tornando um usuário de habilidade de rank S, que é o principal objetivo de um usuário de habilidades. Mas antes de terminar de falar, Yang percebe que Zhang está os observando. Com isso, Zhang se revela e diz que antes de conversar com Yang, vai fazer seu filho traidor em pedacinhos. Lin pede para seu pai pegar leve com ele, mas Zhang irritado pergunta se todas as informações da sua casa estavam sendo vendidas por ele, com a intenção de chutá-lo até a morte. Yang fala que nunca esperou que ele seguisse pessoalmente seu filho. Yang explica que seu negócio com o filho dele era porque ele queria muito uma habilidade e pede para que não o culpe. Lee promete que daqui em diante não roubará mais informações da família e pede para seu pai não se preocupar com seus assuntos com Yang. No entanto, Zhang manda Lee calar a boca e afirma que seu filho desobediente nunca teve uma habilidade desde que nasceu, questionando se permitirá que ele tenha uma habilidade tão facilmente. Yang pensa que na verdade ele sempre teve a habilidade de renascer, o que é seu maior trunfo secreto. Yang responde que é possível permitir que ele tenha um ou dois tipos de habilidades ou até mesmo 3 tipos de maneira fácil. Zhang pergunta se isso é realmente possível. E Yang confirma, mas acrescenta que o preço de obter uma habilidade de rank A é muito alto.
Zhang pede para ele contar os detalhes. Em seguida, Yang pergunta se Zhang já tinha visto as pílulas azuis. Ele nega dizendo que nunca as viu antes. Yang então questiona se ele sequer sabia que em sua companhia existem algumas pessoas que consomem esse tipo de pílula. Ele explica que quando um usuário de habilidades consome essa pílula azul, suas habilidades de combate aumentam em 3 vezes. Porém, também existem efeitos colaterais. Zhang pergunta se ele também faz parte da organização que produz essas pílulas. Yang nega dizendo que essa é outra organização, com a qual ele negociou com Liu para obter informações. Zhang pede a Lin que conte tudo o que sabe, e Lin revela que essa pessoa é o herói Bing, onde ele consumiu muitas vezes essa pílula, causando a morte de várias pessoas inocentes. Zhang pergunta se uma pílula tão pequena como essa pode ter tantos efeitos colaterais. Ele também se questionava como Bing conseguiu continuar causando tantos acidentes, e finalmente encontrou a razão por trás disso. Zhang pergunta se após Yang ter compartilhado tantas informações, a única coisa que ele quer é que ele mesmo investigue a organização da pílula azul. Yang responde que não apenas isso, ele também precisa da ajuda de Zhang para entrar no plano da cavidade branca. E como recompensa, ele oferece a Zhang uma poção de habilidade de ranquear, sendo a oportunidade de se tornar um usuário de habilidade de ranquear duplo. Zhang questiona o porquê ele deseja entrar no plano da cavidade branca e pede a ele que não conte a ninguém que informou sobre isso. Yang explica que a cavidade branca é um lugar perigoso onde alguns entraram e morreram dentro dela. No entanto, Yang assegura que não precisa se preocupar com ele, pois ele entrará apenas para usar seu anel capaz de extrair genes de habilidade. Zhang pergunta o que seriam esses genes. Yang explica que são os materiais cruciais para criar as poções de habilidade. E a origem desses genes pode ser o roubo de habilidades, armas obtidas dos corpos dos monstros, materiais e várias outras coisas. Yang ressalta que a cavidade branca possui monstros ilimitados esperando para serem derrotados. Zhang pergunta como Yang pode provar que as poções serão eficazes. Yang responde que a própria existência dele é a prova mais poderosa. E pergunta se Zhang não acredita que suas habilidades são confiáveis o suficiente para trabalharem juntos. Zhang concorda em colaborar e assegura que cuidará do herói Bing. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!